Hoje o Jornal da Clube recebe ao vivo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para um bate-papo especial. Governador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Clube. O senhor visitou a AgriShow e anunciou importantes investimentos. Investimentos milionários para o agronegócio. Quais são esses? Obrigado, Ximene. Boa noite ao pessoal que nos acompanha no Jornal da Clube. A gente está falando de quase 700 milhões de reais. Primeiro, quase 100 milhões de reais para o seguro rural, que é uma proteção para os nossos produtores rurais, 200 milhões de reais para a logística rural. E quando a gente fala logística, não só as estradas rurais, mas também as pontes, as estruturas de armazenamento, que é uma deficiência antiga do nosso agronegócio. A gente veio com 50 milhões por financiamento de tratores. E isso beneficia principalmente o pequeno produtor, aquele produtor que é cooperado, que está lá na cooperativa. A gente está colocando também 110 milhões de reais via fundos de investimento. Então, a gente junta o dinheiro da Desenvolve São Paulo com o dinheiro do mercado de capitais para financiar principalmente biocombustíveis e também financiar atividades como armazenamento e irrigação. A gente anunciou a disponibilização de mais de 100 milhões de reais no nosso Fundo de Expansão do Agronegócio, o nosso FEAP, e aí são investimentos que vão beneficiar a irrigação, o desenvolvimento rural sustentável, a pesca, tem uma linha de financiamento só para mulheres que trabalham no agronegócio, produtos orgânicos, enfim, todas as atividades que contemplam aí o nosso agronegócio. Falamos de regularização fundiária, entregamos títulos de terra, a gente está celebrando aí mais de 4 mil hectares regularizados em assentamentos. Então, a gente hoje implementou, mandou para a Assembleia Legislativa mais um projeto de lei. A Assembleia tem sido parceira do governo do Estado nessa tarefa da regularização fundiária. E a regularização fundiária traz uma coisa que é muito importante, segurança jurídica. Então, foi um dia de muitos anúncios, anúncios importantes, anúncios de muitos recursos para beneficiar esse agronegócio que nos dá tanto orgulho. E a questão da sustentabilidade no campo tem sido cada vez mais cobrada, né? Como equilibrar tudo isso, o avanço da produção e a sustentabilidade e o meio ambiente? Primeiro, com tecnologia, a gente pode ver como o nosso agronegócio está evoluindo. Quando a gente pensa na AgriShow, a gente tem que entender que a AgriShow, primeiro, antes de tudo, é uma grande feira tecnológica. E tecnologia made in Brasil, fabricada aqui, feita aqui, desenvolvida aqui, a tecnologia de geoprocessamento. E a gente viu nesta AgriShow muita tecnologia no que diz respeito à motorização, que diz respeito à descarbonização. Então, o que a gente viu lá hoje? Os caminhões movidos a biometano. Então, a indústria está se vocacionando para aproveitar aquilo que o nosso campo gera, que a nossa cana-de-açúcar nos dá. Então, a gente viu os caminhões a biometano, as picapes movidas a biometano, as grandes máquinas agrícolas, os tratores agrícolas movidos a etanol. Então, de fato, o Brasil vai ser uma referência nessa questão da transição energética. O estado de São Paulo vai ser o primeiro estado que vai substituir o diesel. Então, é uma coisa sensacional e a gente pode ver como essas tecnologias estão avançadas. Outra questão é o aumento da reserva florestal. E no AgriShow de hoje, a gente lançou o nosso manual de compensações ambientais, que é uma orientação para os nossos produtores fazerem a compensação das suas reservas legais. Isso ajuda na obtenção do CAR, na regularização das suas propriedades. O estado de São Paulo é o estado mais avançado no Brasil no que diz respeito ao CAR. A gente tem 25% das nossas propriedades, 100 mil propriedades já com CAR validado, e isso nos dá acesso a crédito, isso mostra que o nosso agro é extremamente sustentável. A gente está indo muito além daquilo que é cobrado no nosso Código Florestal. A nossa reserva florestal tem aumentado, então a gente sai de 20% para 25%, e a gente está conseguindo fazer essa regularização. Então, a gente está mostrando como fazer a regularização em unidade de conservação, como fazer a regularização na propriedade de outro produtor, utilizando reserva legal que está sobrando em outras áreas. Então, a gente pôde colocar isso e mostrar que o nosso agro, de fato, é um exemplo em termos de sustentabilidade. E uma coisa que chamou muita atenção e talvez seja a marca dessa AgriShow deste ano, a descarbonização, a utilização do biometano, a utilização do etanol. E qual tem sido a estratégia do governo para ampliar a participação dos produtos paulistas no mercado internacional? Primeiro, o fortalecimento da defesa. Eu acho que a gente tem que fortalecer a defesa, a vigilância, porque isso dá confiança nos mercados internacionais. A gente tem trabalhado muito na questão da rastreabilidade dos nossos produtos. Então, a gente tem a rastreabilidade dos nossos produtos de origem animal, a gente tem trabalhado muito isso, a gente consegue identificar
e entender o que acontece desde do nascimento até a chegada no frigorífico, até a exportação, e isso realmente traz essa confiança daqueles mercados mais exigentes. E a gente está num momento muito interessante, que com essa guerra tarifária, a nossa agroindústria tem condição de substituir produtos com muita velocidade. A gente tem muita chance de entrar no mercado asiático, entrar no mercado europeu e até no mercado americano, mercados que estavam às vezes mais fechados para nós, podem se abrir em função dessa conjuntura internacional, dessa desorganização de tarifas, e o trabalho que está sendo feito em São Paulo, com a vigilância, com a defesa, o trabalho de rastreabilidade, vai nos dar essa confiança que a gente precisa para abrir esses mercados. Escoamento de produção, investimentos em rodovias. Recentemente, o governo lançou aí 30 bilhões de reais. Para a nossa macro-região, tem investimento também? Tem investimento também, o São Paulo para toda obra está aí. A gente tem de obras públicas na região de Ribeirão Preto quase R$1 bilhão e a gente anunciou hoje algumas intervenções que eram muito aguardadas. Intervenções no Anel Viário Sul, intervenções que vão beneficiar o Guaporé, que vão beneficiar o Riacho Verde, o Ribeirão Verde, que vão... a gente está falando do entroncamento da SP-322 com a SP-255, intervenções na SP-322, na Antônio Duarte Nogueira, no quilômetro 315, no quilômetro 316, no 317. A gente está falando de vias marginais, a gente está falando da adequação do Jardim Progresso até a via marginal, a gente está falando das passarelas na SP-328, a gente está falando do entroncamento da 328 com a 330. Então, tanto no Anel Viário Norte quanto no Anel Viário Sul, intervenções que eram muito aguardadas, que vão inclusive aliviar o trânsito nesses momentos de AgriShow, nesses momentos em que aquele parque de exposição é muito solicitado e a gente acaba tendo algumas restrições. Investimentos que já estão aprovados, já estão autorizados, projetos executivos em andamento e que devem começar a obra agora no segundo semestre. Vamos falar do futuro político? O senhor aparece aí como um dos candidatos da direita para a presidência 2026. Como é que fica essa possibilidade, governador? É zero, eu não vou. É simples assim. Eu tenho falado isso com muita frequência e as pessoas às vezes não acreditam, né? Porque tem sempre aquela, governador de São Paulo vai disputar a eleição presidencial. Não é minha ideia, não é meu plano. Eu tenho um compromisso com o Estado de São Paulo. Os nossos projetos são projetos de longo prazo. A gente está muito empolgado com o que a gente está entregando, com o que a gente vai entregar nos próximos anos. A gente tem essa vontade de construir o legado. Muitos projetos de longo prazo que vão ser entregues em 27, em 28, em 29, em 30 e até alguns que vão ser entregues em 31, 32, que a gente não vai ver nem no eventual segundo mandato aqui. Entendo que a direita tem bons nomes, vai se unificar para disputar essa eleição, vai ser competitiva e eu vou fazer a minha parte ajudando aqui no estado de São Paulo. Rapidamente, governador, segurança pública tem avançado em tecnologia, pode nos dar exemplos práticos de como isso tem sido efetivo? O grande investimento que a gente tem feito é no Muralha Paulista. Então, o Muralha Paulista agrega uma série de tecnologias, principalmente de vigilância, monitoramento, reconhecimento facial, cruzamento de informações, de bases de dados, de procurados da Justiça, de foragidos da Justiça. Também a gente faz o cruzamento de placas com indicação de roubo e furto, placas com CPF, para ver se aquele veículo pode estar sendo conduzido por um foragido, de maneira que a gente possa cruzar essas informações e obter resultados. Desde o início do mandato, a gente autorizou a contratação de 23 mil novos policiais, destes 14 mil já foram incorporados, 9 mil ou estão na fase de concurso ou estão na fase de treinamento, então em breve estarão nas ruas. A gente tem tido uma redução dos indicadores. São Paulo hoje tem o menor índice de homicídios da história, o menor índice de roubos e furtos da história, desde o início da série em 2001. O roubo de carga caiu 20%, o roubo de veículos caiu. Aqui na região de Ribeirão Preto a gente teve uma redução importante de indicadores também, com os homicídios caindo cerca de 10%, os roubos em geral caindo 11%, os roubos de veículos caindo cerca de 10%. Então, são reduções importantes e essa aliança do aumento do efetivo, do aumento do policiamento, o investimento em novos equipamentos, em novas viaturas, foram quase 2 mil viaturas adquiridas, sendo que dessas quase 80 vieram aqui para a região de Ribeirão Preto. É um efetivo muito maior que está na rua e essa utilização da tecnologia, a gente está sempre buscando mais aprimoramento, mais tecnologia, para saber como que a gente pode aumentar a sensação de segurança. A gente sabe que a sensação de segurança não acompanha a redução dos indicadores. Os indicadores estão caindo, mas as pessoas ainda não se sentem seguras.
ainda tem uma série de crimes que aborrecem o cidadão. E é isso que a gente está procurando resolver. Como aumentar essa percepção de segurança, como dispor melhor o efetivo, como estudar as manchas urbanas para saber onde a gente precisa dispor o efetivo, qual é a intervenção que a gente precisa fazer em termos de iluminação pública, quais são os outros fatores que contribuem para a melhoria dos indicadores. Muito obrigada, governador, pela entrevista, por conceder isso ao Jornal da Clube. Bom, fique agora com o Jornal da Band. Para você, uma ótima noite e muito obrigada pela sua audiência.